já repete o que estou falando. Uns diziam, é este. E outros, parece-se com ele. Ele dizia, sou eu. Amém, Jesus. Amém. Vamos estar orando. Jesus, que mais aqui essa oração, irmão? Amém. Assim oremos. Justo, maravilhoso e eterno Deus, te agradecendo por esta maravilhosa oportunidade a qual o Senhor nos concede de poder estar presente nessa tarde para adorar e venerar o teu santo e eterno nome. Suplicamos conosco a tua presença e que teu Santo Espírito tenha plena liberdade de operar poderosamente e maravilhosamente sobre nossas vidas, pois viemos adorar um Deus vivo, que tem boca e fala, que tem mão e apalpa, que tem perna e anda, que tem nariz e respira, que tem olho e vê, que peleja, que atua a favor do seu servo, um Deus todo-poderoso, Criador do céu, da terra, do mar e de tudo quanto neles há. Suplicamos conosco a tua graça e a tua presença, que é essencial e primordial sobre nossas vidas. Fala conosco nessa tarde, visita, Senhor, a alma batida, o coração angustiado, e pelo intermédio do teu Espírito Santo, traz consolo, traz renovo, traz vivificação, em nome de Jesus. Assim te pedimos e te agradecemos, e a igreja diga amém. Amém, irmão. Pode sentar. Quem aqui está feliz com Jesus, levanta a sua mão e dê glória. Aleluia. É motivo de alegria, irmão. Queremos adorar e enaltecer aquele que é todo poderoso e tem nos resgatado das trevas e nos transportado para a sua gloriosa luz, nos fazendo ser povo seu e ovelha do seu pasto, para o seu louvor e a sua glória. Amém, irmão? Amém. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, fizemos uma leitura, aleluia, aonde fala o tema sobre a cura de um cego de nascença. Observamos na palavra do Senhor, aleluia, que Jesus, após liberar perdão para a transgressão de uma mulher que havia cometido um ato de adultério, e os seus opositores, que guardavam a lei de Deus, levaram esta mulher até Jesus, na expectativa de nele encontrar alguma falha para ter do que o acusaram. E a Bíblia nos diz que Jesus, ele responde dizendo que aquele que não tivesse pecado fosse o primeiro a atirar pedra contra ela. E nada fizeram, porque aqueles homens, quando faz uma analogia, olhando para o seu interior, é perceptível que eles não estavam na posição de um juiz qualificado para julgar e condenar aquela mulher, porque todos possuíam pecado, não da mesma transgressão da mulher, mas porque haviam cometido pecado. Eles agora largam as suas pedras e começam a se dispensar um por um, a começar, aleluia, do mais velho ao último. Ficando só Jesus e aquela mulher, Jesus, ele pergunta a ela dizendo: mulher, ninguém te condenou? Aleluia, aonde estão os teus acusadores? E ela responde dizendo: ninguém, Senhor, ninguém atentou contra a minha vida. Jesus, que não possuía pecado, ele libera perdão, sendo piedoso, misericordioso, e através da sua graça salvadora, ele diz: nem eu também te condeno, vá em paz e não peque mais. A mulher se dispensa, aleluia, da presença de Jesus. Mas tempo mais tarde, a Bíblia diz que Jesus, ele está no templo, no lugar do tesouro, aonde se ofertava ao Senhor. E nessa mesma proporção, Jesus agora, ele é questionado pelas autoridades religiosas que compunha o ciclo religioso de Jerusalém, os fariseus e os escribas daquela época, e começa a falar acerca da divindade de Jesus, aleluia, e da sua resistência ao mundo. E a Bíblia nos conta, meu querido e amados irmãos, que eles, conversando, aleluia, com Jesus, eles falam dizendo que o pai deles era Abraão, mas a Bíblia tem enfática quando mostra, quando Jesus fala dizendo que antes que Abraão existisse, ele já era.
Jesus, ele é, aleluia, Deus. A ele é pertencente a divindade, porque a divindade se, aleluia, divide, aleluia, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e a este é atribuída, aleluia, a mesma essência, aleluia, de Deus. A Bíblia nos conta, meu querido e amados irmãos, que por eles não crer na divindade de Jesus como Deus, ele, aleluia, acha que Jesus tem cometido o pecado da blasfêmia, e esse pecado, a punição era por morte, aleluia, por apedrejamento. Mas o tempo de Jesus, a hora de Jesus não era chegada, e a Bíblia diz que Jesus, aleluia, se oculta, aleluia, do templo e sai caminhando por meio deles, sem eles perceber. E a Bíblia nos conta que Jesus, ao caminhar agora fora do templo, aleluia, juntamente com os seus discípulos, ele se depara com um homem cego de nascença e começa a abrir um diálogo com este homem. E na proporção que Jesus vai dialogando, conversando, os discípulos chegam diante da sua presença e lhe fala dizendo: mestre, quem foi que pecou? Foi este ou foi seus pais para que nascesse cego? Veja que aí está duas questões, aleluia, o pecado do homem ou o pecado dos pais. O pecado do homem, porque presumia-se naquela época que, aleluia, a mãe, aleluia, quando estava, aleluia, grávida, com seu filho ainda inconforme no seu útero, ali ele havia cometido pecado, e quando ele viesse ser gerado, viesse à luz, ele nascia com essa deficiência física, cego de nascença. Mas a segunda opção era os pecados dos pais. É perceptível também, aleluia, que os pais poderiam ter pecado e o pecado viesse vitimar o seu filho, e por essa razão ele nasceu cego de nascença. Mas era apenas presunção, em respaldo bíblico. Observe que, aleluia, Isaac, quando toma Rebeca por mulher, e a Bíblia diz que Rebeca era estéril, e ela não poderia gerar, não poderia dar luz, não poderia ter filho, não poderia constituir uma família tradicional. Isaac passa a orar constantemente por Rebeca, e a Bíblia diz que o Senhor ouve a oração de Isaac e faz com que Rebeca ela passasse a gerar. A sua madre foi aberta, mas a Bíblia nos conta que Rebeca, aleluia, teve gêmeo em seus ventres, e os filhos começaram a brigar, a lutar um com o outro dentro da sua barriga. E a Bíblia nos conta, meu querido e amados irmãos, que Rebeca agora passa a perguntar ao Senhor por que aquilo acontecia, e o Senhor fala com ela dizendo: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas estranhas. Um povo será maior do que o do povo, porém o maior servirá o menor. Era por essa razão que ele dizia que o pecado havia cometido a maioria do homem quando ele ainda estava no ventre de sua mãe. A questão dos pais é que quando Davi, aleluia, ele comete o ato de adultério com Betseba, esposa de Urias o Heteu, a Bíblia diz, meu querido e estimado pastor, que Deus ele pune a Davi, viu a transgressão de Davi. E quando aí o profeta, aleluia, chega diante de Davi e conta uma história sobre, aleluia, o rico que tinha, aleluia, muitíssima ovelha e muitíssima vacas, porém havia um pobre que tinha apenas uma, aleluia, digamos assim, ovelha. E quando chega um peregrino, esse rico, ele, aleluia, não abre o seu coração para, aleluia, matar uma das suas ovelhas, uma das suas vacas, preparar um guisado ou
de olho na ovelha, aleluia, do homem pobre, pega ela, mata aquela ovelha e faz, aleluia, para ele, aleluia, um guisado. E a Bíblia diz, meu querido e amados irmãos, que Natã, ele narra, aleluia, ainda essa história dizendo, aleluia, que quando Davi, ele escuta essa história de Natã, aleluia, Davi, ele fala dizendo, este rico, este homem, ele é digno de morte, e outra, ele tem que restituir quadruplicadamente, aleluia, pela a ovelha daquele pobre. A Bíblia diz, meu querido e amados irmãos, que Natã, ele começa a falar novamente dizendo, este homem pobre, aleluia, era Urias, e este homem rico é comparado a você, porque o Senhor teu Deus, ele te deu, aleluia, Saul, o reinado de Saul em tuas mãos, todas as suas mulheres, toda a cidade de Israel te deu o reinado, aleluia, e se tu não tivesse satisfeito ainda, o Senhor te dava muito mais, e porque tu cometesse, aleluia, essa transgressão, não guardando a lei do Senhor, matando Urias o Eteu, e tomando para si a sua mulher, o filho que está sobre o seu ventre não viverá, porém ele morrerá. A transgressão, o pecado de Davi passou para o filho, aleluia, glória ao nome de Jesus. Por isso é que eles falam dizendo, foi ele ou foi seus pais? Mas Jesus, ele oferece, meu querido e amados irmãos, uma terceira, aleluia, opinião, aleluia. No versículo 3 do capítulo 9 de João, Jesus diz, nem ele pecou e nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que nele se manifeste as obras de Deus. Aleluia. E muitas das vezes, irmão, nós encontramos numa situação de escassez, de prova, de tribulação, aleluia, de angústia, de dor, de choro, de sofrimento, e alguém não entende que aquele momento trágico, amargo, é o agir de Deus com o propósito de amadurecimento na vida do seu servo, ou com o propósito de operar a cura miraculosa em sua vida, aleluia, assim como foi o caso de Jó, que não cometeu pecado, mas Deus põe em prova para um propósito em sua vida. E tem gente que passa a tocar, colocar a mão, achando que você está passando por aquela situação difícil, porque não está vivendo diante de Deus uma vida de santidade, uma vida de verdade, uma vida de obediência. Mas é o trabalhar de Deus para amadurecimento ou realização de milagres, irmão. Aleluia, Jesus. Como aconteceu no caso em questão. Mas o que eu acho interessante é que Jesus, aleluia, ainda dialogando com os seus discípulos, ele diz, aleluia, convém que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Quando Jesus termina de dizer essas palavras, a Bíblia diz que ele cospe no chão, com a saliva, ele faz o lodo, coloca o lodo nos olhos do cego e ordena que ele vá ao tanque de Siloé lavar, tirar essa secreção. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Jesus poderia imediatamente, com o poder da sua palavra, aquele homem, aleluia, receber a cura, receber o milagre, com o toque de suas mãos, aquele homem ficar curado. Mas Jesus, irmão, cuspiu na terra, fez um lodo e colocou nos olhos do cego, e mandou que ele fosse no tanque de Siloé se lavar. Aleluia. Amém, Jesus. E naquela época, a saliva não era nem um agente medicinal, como no tempo de hoje, né? Que através da saliva a gente percebe, às vezes a pessoa tem convite, tem malária, tem algum tipo de, aleluia, enfermidade, né? Mas naquela época nem era um agente medicinal. Mas Jesus usou a saliva para curar. Ou em outra passagem também, se você observar, no livro
no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 8 e o versículo de número 22 a 26. A Bíblia diz que Jesus, ele chega em uma aldeia conhecida por Betsaida. Essa aldeia era, aleluia, glória ao nome de Jesus, um povoado que ficava à margem ocidental do Mar da Galileia, que era a terra também de Pedro, Tiago e João. E a Bíblia diz que quando Jesus chega nesse povoado, ou seja, nessa cidade de Betsaida, ele começa a evangelizar. Vai, aleluia, em seu contorno, pregando o evangelho. E a Bíblia diz que chega diante de Jesus, trazido, aleluia, por alguns homens daquele lugar, um homem cego, e coloca ele diante de Jesus e roga a Jesus que Jesus, aleluia, o tocasse, para que ele ficasse curado da sua cegueira. Aí prontamente Jesus pega na mão daquele homem, arrasta ele para fora da aldeia, e a Bíblia diz que Jesus, meu pastor, cospe nos seus olhos. Aleluia. Olha aí, aleluia, Jesus cuspiu, irmão, aleluia, nos olhos daquele homem. Passa a mão nos olhos dele e pergunta se ele vê alguma coisa. E ele, aleluia, abrindo os olhos, ele responde dizendo que via os homens como árvore que anda. Quer dizer, nesse caso aqui, o milagre ele era gradativamente. Por quê? Porque Jesus voltou a impor as mãos novamente. E quando ele abre os olhos novamente, e ele começa a enxergar e ver tudo em perfeita condição, a cura acontece, e Jesus agora fala para ele dizendo: não entre mais na aldeia, mas vá para a sua casa. O milagre aconteceu através da saliva que Jesus entrou. Mas o fato de Jesus, aleluia, mandar o cego de nascença ir ao tanque de Siloé se lavar, aleluia, é o que eu acho mais interessante, irmão. Porque Jesus poderia curar ele naquele instante, naquele momento, mas Jesus ordenou que ele fosse se lavar. Isso aí, irmão, nos leva a entender que Jesus estava dando àquele homem a oportunidade dele colocar a sua fé em prática, quando ele resolve, aleluia, obedecer a ordem de Jesus. Veja que ele vai até o tanque, conjecturando. Possivelmente ele se levanta, pega a sua bengala e começa a caminhar, indo ao tanque de Siloé. Passa pelo tempo que Jesus havia saído, passa pela cidade de Davi, e quando chega no tanque de Siloé, ele se agacha e começa com as suas mãos trazer a água para o seu rosto, e começa a lavar, tirando aquela secreção, e na proporção que ele vai lavando, o milagre acontece. Aquele homem passa a enxergar tudo que está em sua volta, feliz da vida, alegre da vida, agradecido a Deus. Ele regressa para o seu lugar de habitar, ele vai para a sua casa caminhando, mas quando ele vai se aproximando ainda do caminho, a Bíblia diz que os seus vizinhos e as pessoas que o conheciam como cego, ao vista, e diz uma para a outra: ei, fulano, porventura, esse homem que está vindo aí, ele não era aquele homem que ficava aqui sentado nesse caminho, pedindo esmola, mendigando, não era aquele cego? Aí o irmão dizia, afirmando: é ele, aleluia, é ele mesmo. Outro enduvidado dizia: não é ele não, mas parece com ele, aleluia. E ele vai, irmão, e se identifica publicamente, dizendo: sou eu, sou eu, sou eu. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Publicamente ele revela dizendo: sou eu. Mas o que eu acho interessante, aleluia, é que o milagre foi tão espantoso na vida desse homem. Foi. O milagre foi tão espantoso que as pessoas, os telespectadores, aleluia, os seus vizinhos, as pessoas que os conheciam, tiveram dificuldade de identificar que era o mesmo homem. Causou espanto, irmão, naquele ambiente, naquele lugar, a ponto de o homem ter de se revelar, dizendo: sou eu. Você
passado aqui foi na mocidade não, no discipulado, na formatura do discipulado. Eu narrei aqui o meu testemunho e teve uma parte do testemunho que eu falei que a gente estava no plano do governo para receber um apartamento, porque a gente estava morando num barranco de Tauba, numa favela, né, de favor, irmão. Veja só, estava morando de favor, que nem nosso era. Depois foi que a gente passou a possuir. E uma situação de vida muito caótica, sem ter onde morar. Mas graças a Deus, irmão, nós fomos beneficiados pelo governo do estado. Saímos lá daquele terreno, recebendo auxílio moradia e vivendo agora de aluguel. Aleluia, aguardando o término da obra dos apartamentos que o Senhor tem nos abençoado. E deram estimativa de 2 anos após a nossa saída. E passou-se 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 13 anos. Mas quando chegou no tempo caído de Deus, Ele cumpriu com a promessa. No 14 anos, Deus, irmão, cumpriu com a promessa e nos entregou a chave, designando o bloco e o apartamento. É bloco 1, apartamento 303. Estamos com a vitória na mão. Aproximadamente entre, aleluia, março e abril, estamos entrando na nossa casa, glorificando e exaltando a Deus por as suas promessas se cumprirem em nossas vidas, e não vai ser diferente da tua. Aquilo que Deus reservou, aquilo que Deus preparou, aquilo que Deus prometeu, se prepare. Num tempo cairós, no tempo de Deus vai chegar, a porta vai abrir e você vai receber a vitória. Quem crê nessa palavra, levanta a mão e dá glória. Aleluia. Isso é o tempo, irmão, que esse servo nasceu e está esperando. Eu sei que o tempo de cantar chegou. E não teve acusação que impedisse. Quem foi que tentou? Foi ele ou foi seus pais para nascer de sério? Não tem impedimento. Aleluia. Não há barreira que o teu Deus não pode transpor. Aleluia. Não há empecilho que Ele possa lançar fora. Não há mar que Ele não possa abrir. Eu quero te dizer que a palavra de Deus na minha e na tua vida se cumprirá na íntegra. E nós presenciaremos a glória de Deus manifestada em nossas vidas. Aleluia, Deus, Ele é fiel, amém? Deixa essa palavra de exortação, edificação e consolação para toda a igreja em nome de Jesus. Mais uma vez, quem veio para adorar Jesus, levante sua mão e dê glória. Aleluia. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eita, Deus grande. Dia após dia, convenção. Glória a Deus. Eu vou convidar o irmão a descer e sustenta e guardar. O irmão Zé Luiz para fazer a oração final. E o pastor Zezinho dá a bênção. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós. Vamos fazer a oração final. Creres, verás a glória Eu de Deus. creio. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino.
seja feita a tua vontade, Glória a Deus. assim na terra como no céu. Aleluia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, do mesmo modo que perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor. Porque Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Ó Pai bendito, nas Tuas mãos entregamos esta pequena adoração, Senhor. Glória a Que Deus. chegue no trono da Tua graça com cheiro suave. E que Tu receba, Senhor, com alegria a nossa alegria perante Ti. E ter o prazer de vir Te adorar, Senhor. Prestar um culto em homenagem a Ti, ó Pai. Tu que és santo, és poderoso, és sublime, és tremendo. Tudo faz, tudo pode. Te peço, ó Pai, que receba essa pequena e humilde adoração e nos retorne com ela, Senhor, com a Tua graça e o Teu poder, resolvendo as nossas causas. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Abra sua mão para receber a bênção em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, a divinas consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus todo diz. Amém. Uma salva de palmas bem forte para esse Jesus. Graças ao Pai, Deixa eu falar.